Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira para tentarmos levar o entendimento da palavra aos nossos irmãos que ainda se encontram aí no cativeiro da religião, e trazendo mais uma mensagem aqui que tem como tema o porquê que o cão guloso não sabe de nada, está reprovado. Então, eu vou abrir aqui em 1 e 2 de Coríntios 3, do 5 até o 8, e vou te explicar o porquê que o cão guloso está reprovado e que não sabe de nada e que só engana as pessoas e não leva o evangelho da graça de Deus em Cristo, o único evangelho que tem na Bíblia, que são boas novas e que é de Romanos a Hebreus, tá? Olha, 2 de Coríntios, versículo 5, eu vou ler até o 8. Lembrando a vocês que aqui é Paulo pregando a igreja de Coríntios, tentando levar o entendimento do qual eu vou tentar levar para vocês agora, e que Paulo está falando lá com os coríntios, ou escreveu a carta aos coríntios, e que eu estou falando para o Brasil e para o tempo de hoje. E Paulo estava falando para os coríntios no tempo dele. Então, olha, 2 de Coríntios 3:5, vou ler e vou te explicar, tentando resumir, para não ficar o vídeo muito comprido. 2 de Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo inicia aqui pregando lá para os coríntios, dizendo que a sabedoria do homem, né? Que a sabedoria do homem vem de Deus, que não parte de homens, que a sabedoria não vem de fazer jejum, não vem de fazer campanha, não vem de aceitar Jesus, entende, meu amado? Então ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, nem pensar, como se partisse de nós mesmos. Ao contrário, a nossa suficiência, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, todo esse entendimento espiritual que nós temos, vem de Deus. É isso que Paulo está falando aos coríntios e eu estou falando para vocês. E que o teu cão guloso, ele está reprovado e não sabe de nada, porque a suficiência dele vem de uma doutrina de homem, vem de uma faculdade de homem, vem de estatutos dessa chamada igreja deles aí, que de igreja não tem nem o evangelho. Então, no 6 ele diz, olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse cãozinho guloso aí, do qual eu estou provando aqui que ele não sabe de nada, e que ele não é ministro de nada, porque ele não prega a nova aliança, então ele não está habilitado, entende? Ele não está habilitado, ele foi reprovado. Ele tentou tirar a carteira e ele não tirou, ele foi reprovado, então ele não está habilitado. Então, quando você lê isso daqui, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Lira, qual é a nova aliança? O ministério do Espírito. As cartas de Paulo. A graça de Deus em Cristo. Viver só por fé. E ele continua aqui e diz, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Então,
Quando esses cães aí vê você explicando as coisas, né? Vê você com esse Espírito Santo falando pela sua boca, ele diz, olha, vocês têm cuidado, porque a letra mata. Cãozinho, deixa eu te explicar, cãozinho, que eu sei que tu não sabe, mas eu vou te explicar, e eu sei também que tu não entende. Por quê? Porque você não tem o discernimento, você não tem o espírito do discernimento. Porque você só prega por torpe e ganância. Só prega para enganar, para roubar e para agradar o teu pastor presidente, do qual, através do assalto das pessoas que estão aí escravo dessa religião, ele assalta eles e te paga o teu salário através do dinheiro dos outros. Entende, meu amado? Os evangélicos são os únicos no mundo inteiro que pagam o salário do patrão. Então, a letra do qual Paulo está se referindo aqui, viu, cãozinho? A letra aqui está se referindo à lei de Moisés. O ministério de condenação e morte, onde até um jumento que tocasse no monte era apedrejado, que é essa marmota que vocês pregam para os teus escravos. Por quê? Porque você só engana e você não está habilitado. Você foi reprovado. Você não está habilitado a pregar a nova aliança e você só engana. Então, ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da lei de Moisés, não de mandamentos e ordenança, mas o ministério do Espírito. Porque a lei de Moisés mata, que está matando os crentes. O que está matando os crentes aí é a lei de Moisés, é o que esses cães pregam, roubando e mandando eles fazerem sacrifício, que esses cães de paletó, eles não tocam nem com o dedo. Entende, meu amado? Então, Lira está matando como os crentes, que eu não vejo nenhum crente morrendo. Meu amado, inteligente, não é a morte biológica, cãozinho. É a morte espiritual. O crente, o religioso, de uma maneira geral, de todas as religiões, espiritualmente ele está morto. Por quê? Porque não recebeu um ministro da nova aliança para pregar somente o ministério do Espírito, que dá vida. Olha aqui, ó. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da lei de Moisés, como esses cães pregam, mas o Espírito. Porque o Espírito vivifica, dá vida. O ministério do Espírito, o qual nós vivemos. Então, no 7 ele diz, comparando, e se o ministério da morte, a lei de Moisés, gravado em letras com pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de o filho de Israel, não é o filho do Brasil, cãozinho, mais um engano teu, os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Moisés, ele foi o mediador da primeira aliança entre Deus, entre o povo de Israel e Deus. Ele foi o libertador dos judeus, dos hebreus. De quem? Aliás, ele foi mediador, o libertador foi Deus. Que ele não tem poder para isso. O poder de Moisés é Deus que fazia, não era Moisés, meu amado. Homem não tem poder para nada. Então, ele diz, não poderem fitar a face de Moisés, ó, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Ou seja, aquele ministério de condenação e morte que se revestiu de glória, tudo isso aqui foi uma glória passageira. E a graça? A graça é a glória eterna e para sempre. O ministério do Espírito, o que vivifica, o que já deu vida. Nós já estamos vivificados no Espírito. Essa carne de nada se aproveita. O Espírito já está pronto.
Então, continua aqui, até o 8. É até o 8. Então, Paulo eu vou resumir bem rápido. Paulo está falando aqui com os coríntios, e ele está falando de quê? Ele está falando do ministro, o ministro da antiga e da nova. E que nós os gentios, Paulo aqui está se incluindo, e está dizendo que eles estavam habilitados para pregar uma nova aliança, o ministério do Espírito. A nova aliança, o evangelho revelado a Paulo. E que nesse tempo de Paulo aqui, esses pactos, eles se cruzavam. Aqui, Paulo estava pregando uma nova aliança, e como os pactos ainda estavam se cruzando, como ainda não tinha se consumado a lei de Moisés, muito embora espiritualmente não tinha mais validade nenhuma, mas juridicamente, terrenamente, ainda estava em vigor, ainda tinha validade. Então Paulo está dizendo aos coríntios que eles estavam habilitados a pregar uma nova aliança. E que Pedro, Tiago e João, eles estavam pregando ainda o quê? A antiga aliança, o ministério de condenação e morte. Por quê? Porque esse ministério, essa primeira aliança, foi somente para os judeus. E que os judeus, os hebreus, o povo de Israel, ainda estava aguardando o juízo. Os eleitos de Deus para a salvação eterna, e espiritualmente, cãozinho. E os filhos da perdição, os cães gulosos da época e todos os outros, eles estavam aguardando para quê? Para o juízo, para o juízo eterno, para a morte eterna. Ou seja, todos no ano 70, todos os eleitos de Deus e os filhos da perdição já foram julgados, já estão julgados. O filho da perdição para o fogo eterno, que não é o fogo do cão guloso, é o juízo eterno, é a segunda morte. E os filhos de Deus é a vida eterna, no Espírito. Entende, meu amado? Então, é isso que Paulo está explicando, e já passou 13 minutos, eu poderia se aprofundar muito mais nessas explicações, mas o tempo é pouco. Então, você só está habilitado a pregar a nova aliança se você for aprovado pelo Espírito Santo, coisa que o cão guloso não é. Entende, meu amado? Então, continuando aqui, eu vou ler para vocês aqui, Hebreu 8:13, que eu preciso resumir aqui, tá? Mas eu acredito que vocês entenderam o que é ser ministro de uma nova aliança. Não tem nada a ver não tem nada a ver com a lei de Moisés, e que você tem que respeitar. Quando você está pregando a nova aliança, você tem que respeitar tempo, você tem que respeitar cultura, você tem que respeitar o costume da época, posição verbal. Entende, meu amado? Coisa que esses cães não faz. Ele pega o que já aconteceu e bota tudo pro futuro. Pra quê? Pra roubar, pra assaltar. E esse futuro é um futuro sem data. Entende, meu amado? É uma enrolada. É uma verdadeira enrolada. Então, aqui em Hebreus 8:13, levando ao teu entendimento ainda, olha, Hebreus 8:13, Paulo pregando aqui aos Hebreus, ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora,
aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, presta atenção. Isso aqui para o dia de hoje já está com quase 2000 anos que já aconteceu. Que isso daqui não está mais prestes a desaparecer. Já desapareceu. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Antes, porém, todavia, contudo, quando você prega a nova aliança, mesmo você citando a antiga, você tem que respeitar o tempo de Paulo. Porque senão, se você trazer isso daqui para hoje, você tem que trazer Paulo para hoje. Então, no tempo de Paulo, isso daqui ainda estava prestes. Por quê? Porque estava antes do ano 70. E a escatologia ainda não tinha sido consumada. Ainda faltava a profecia de Mateus 24:34, que tudo não passaria desta geração. Desta geração era para ele lá. E para nós, para hoje, foi aquela. Já está com 2000 anos, 21 geração que já passou. Então, o cãozinho guloso, ele não sabe de nada disso. Porque ele só sabe mentir, ele só sabe roubar, ele só sabe assaltar, ele só sabe dizer que Jesus vai voltar e você vai ficar, ou seja, só sabe te ameaçar. Entendeu, meu amado? E com isso eles vão enricando, e vocês sem entendimento, ficando cada vez mais pobre, e esses cães formando os filhos dele nas melhores escolas. Entendeu, meu amado? Com teu dinheiro, meu amado, com teu dinheiro. Então, Paulo diz aqui em Romanos 8:13, olha, quando ele diz nova, se referindo àquele, a segunda aliança. Ele está se referindo aqui à nova aliança, ao ministério do Espírito, a graça do qual nós pregamos. Pura, a graça pura. Viver só por fé, não é para ter pastor, não é para ter cão guloso, não é para ter igreja, não é para ter nada. Só a fé, crendo nas obras dele. Então, meu amado, olha, Hebreus 8:13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, quando ele diz que a nova aliança já tinha se iniciado, ele tornou antiquada a primeira aliança. E ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecida está prestes a desaparecer. Quando lira que a antiga aliança, a primeira aliança, iria desaparecer com a queda do templo no ano 70, com a invasão do Império Romano, com a vinda do filho da perdição, que o teu cão está aguardando, o filho da iniquidade, o general Tito, o filho do imperador, o general Vespasiano. Entende, meu amado? Do qual ele entrou lá no templo, se assentou no templo, se sentindo o próprio Deus, ou seja, o filho da iniquidade. Então, após o ano 70, a escatologia consumada, a lei de Moisés, a primeira aliança, viu o cãólogo, viu o cãozinho estudioso, se chegou ao fim. Entende, meu amado? Aqui nós pregamos a sabedoria de Deus, meu amado. Nós não temos faculdade. A nossa faculdade aqui é espiritual, coisa que vocês não têm. Olha, ele não diz que levantaria os pequeninos, levantaria aqueles que não sabem nem falar para envergonhar vocês. Olha aí, a gente envergonhando vocês. Vocês cão guloso, né? Vocês não sabem de nada. Vocês foram reprovados. Vocês tentaram tirar a habilitação para pregar uma nova aliança e vocês foram reprovados, seus cães. Vocês estão reprovados. Vocês não sabem de nada. E vocês fazem o quê? Prega mentira, prega engano.
Qual é o engano que esses cães pregam, Lira? A lei de Moisés que não existe mais. O Jesus de Nazaré que desapareceu. O Deus de Israel que desapareceu. Ou seja, vocês só pregam engano, mentira, para roubar o povo. Essa é a verdade. Então, Hebreus 8,13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No ano 70 caiu o templo, a lei desapareceu totalmente. E se deu início, passou a prevalecer único e exclusivamente, somente, a nova aliança, o ministério do Espírito, do qual não mata, vivifica, dá vida, te faz resplandecer diante de Deus. Infelizmente, os evangélicos não querem isso. Então, meu amado, dito estas coisas, vou abrir para vocês aqui ainda em 2 de Coríntios 4, já está com 21 minutos. 2 de Coríntios 4 eu vou mais ler do que explicar. Olha, 2 de Coríntios 4:1. Olha, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia, eu vou ler e vou explicando logo, tá? Para reduzir aqui o tempo. Paulo pregando aqui aos Coríntios novamente, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 5, eu vou ler e vou resumir as explicações. Você lê tudo na sua casa. Olha, pelo que tendo este ministério, qual ministério, Paulo? O ministério da graça. Entende, meu amado? O ministério do Espírito. Viver só por fé. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ou seja, o que esse cão prega. Tudo o que esse cão prega aí é uma vergonha. Entende? E que nós não queremos saber disso, nós ocultamos. Entende? O que nós estamos aqui é para pregar o evangelho da graça. Nós somos ministros de uma nova aliança. E estamos aqui denunciando o engano, denunciando a mentira. Denunciando os cães que ocultaram as grandezas de Deus e pregam uma aliança da qual ele abrogou. Ele pôs sim. Entende, meu amado? Ou seja, só engano. Então, ele diz, misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Olha aí, meu amado. Quem é que adultera a palavra de Deus? Quem é que oculta a palavra de Deus? Esses doutores, esses cãólogos, esses pitbull, esses cães que dizem que estudam e eles são astuciosos e vivem adulterando a palavra de Deus, chamando Deus de mentiroso. É o que esses cães fazem. Então, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem. É o que nós fazemos. Nós procuramos levar ao teu conhecimento a nova aliança, o ministério do Espírito, para que você tenha consciência de que você tem que viver somente por fé, meu amado. Não é para viver na macumba desses cães que estão aí, que criaram essas sinagogas deles, chamando de igreja, usando o nome de Deus só para roubar. Entende, meu amado? Andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Qual é a verdade, Lira? Meu amado, presta atenção. Qualquer cão que for pregar para você e querer pregar a antiga aliança que vai até João e querer aplicar em você, não é verdade, é mentira, é engano. Sai correndo. Sai correndo, não queira nem procurar saber.
Porque senão ele vai te pegar de qualquer jeito. Ele te pega na mentira, no engano, na macumba e na ameaça, meu amado. Na ameaça. Te apresentando um devorador, dizendo que é o diabo, que esse devorador é o gafanhoto, meu amado. Te apresentando um Satanás, do qual esse Satanás é um adjetivo, é aquilo que se opõe, que são eles. Te mostrando um Satanás que não existe. Satanás também é um adjetivo, é para as coisas que se opõem. Diabo do grego é acusador, também é um adjetivo. Ou seja, eles usam de todas as manobras deles com o intuito somente de pegar você na arapuca, meu amado. Nessas armadilhas. Meu amado, olha, abriu a antiga aliança para você e sai correndo. Abriu a nova aliança para você e quer cobrar alguma coisa, ou quer que você faça alguma coisa, a não ser você crer na obra de Deus, sai correndo. Então, olha, no 3, vou ler até o 5, mas se o nosso evangelho, qual é o nosso evangelho do qual Paulo está se incluindo e está falando com os coríntios, e eu estou me incluindo e estou falando com os brasileiros? Qual é o evangelho? Único, a graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito, viver por fé nas obras dele, que ele já fez. E ir para onde? Para o evangelho, onde está o poder de Deus. E a justiça de Deus. Romanos 1, 16 e 17. Então ele diz, olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, no tempo de Paulo, esse evangelho já estava encoberto. Entende, meu amado? E que esses cães aí, eles se esforçam para encobrir este evangelho. Mas nós estamos sendo levantados por Deus para fazer com que esse evangelho corra. E, meu amado, quando você tem o entendimento desse evangelho, entende? Vai pregar também. Entende, meu amado? Porque tem que correr esse evangelho, meu amado, para acabar com essa roubalheira, com esse assalto, com esses homens de paletó que estão tudo podre de rico sem trabalhar, meu amado. E que não tem ninguém que faça nada. Então, olha, 2 de Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, o evangelho da graça de Deus em Cristo, Lira, o ministério do Espírito, está encoberto para quem? Para os que se perderam, para os que não entenderam, e quando chega a palavra, ele diz que é heresia, ele diz que é mentira. Para quem foi, Lira, que o evangelho foi encoberto? Para os adoradores de homens, para os adoradores de Maria, para os adoradores de Papa, para os adoradores de Padre, para os adoradores de ídolos, que não é nada. Entende, meu amado? É para esses que está encoberto o evangelho, ou seja, para os evangélicos, para o chamado católico e todas as outras religiões. Por quê? Porque, meu amado, nenhuma religião tem a graça. Porque Deus não é religião. Deus não é religião. Então eles não vão pregar nunca a graça. Aqui e acolá eles estão fazendo farofa. E que isso daí é mais um engano. A graça não tem farofa. A graça é única, meu amado. É única. Viver só por fé. Fé em quê? No evangelho. De Romanos a Hebreu, meu amado. De Romanos a Hebreu. Somente. Então, ele diz, olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. 4, nos quais, o Deus com D minúsculo, se referindo a um homem. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é esse Deus do qual Paulo está se referindo, e de que esse Deus era o Deus deste século?
Este século do qual Paulo está se referindo não é esse, não é o de hoje, era o século de Paulo. E quem é esse Deus que cegou o entendimento dos incrédulos? Moisés. Moisés é que botava um véu sobre a face para que eles não entendessem que o ministério do Espírito, que a lei de Moisés, que o ministério do Espírito não, que a lei de Moisés estava desvanecendo, estava acabando. Então Moisés fez o quê? Pôs um véu doutrinal, que é o que esse cão faz. E qual é o véu doutrinal? A lei. Entende, meu amado? E ele não te deixa ver que a lei de Moisés nunca foi para tu e que não é mais para ninguém e que toda a antiga aliança ela foi removida, meu amado. Já li para vocês. Então, olha, nos quais o Deus deste século, século de Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos, se referindo a eles lá, aos judeus, aos hebreus, para que lhes não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, no 5 ele diz, olha, porque não nos pregamos a nós mesmos. O que nós pregamos aqui não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com nada visível, palpável, não tem nada a ver não tem nada a ver com pão, não tem nada a ver com suco, não tem nada a ver com submonte, não tem nada a ver com pular no mistério, não tem nada a ver com doutrina de homens. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Então, meu amado, o ministério do Espírito é somente Cristo, não tem lugar para homem, não tem honra, não tem glória nenhuma para homem, meu amado. Tudo é dele, tudo é para ele, que nós desapareça e que ele cresça. Então, terminando aqui, olha, Tito 2:1, 32 minutos, mas eu espero que vocês estejam entendendo alguma coisa. O intuito aqui é te mostrar que o cão guloso, ele te engana mais uma vez e que ele não é ministro de uma nova aliança e que ele foi reprovado porque ele não sabe de nada. Ele entrou na faculdade errada e aprendeu só a enganar. Então, olha, Tito 2:1, findando aqui, ó, Paulo admoestando aqui a Tito, falando com Tito no tempo dele, e diz aqui o que Tito ele tem que falar, o que ele tem que pregar, que é o que nós estamos aqui pregando. Ele diz aqui, ó, Tito 2:1, tu quem, Tito? Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Então, meu amado, o verdadeiro pregador do Evangelho de Cristo, é aquele do qual é ministro de uma nova, entende? Ele só pode falar o que diz a sã doutrina. Ele só pode falar o que diz as 14 cartas de Paulo, lendo e explicando. E se você abrir a antiga aliança, você pode abrir para explicar o que eu fiz agora, dizendo o que foi, para que foi, em que tempo, entende? E dizendo que não tem mais validade, que não tem mais nenhum valor, e que nunca foi para os brasileiros, e que foi somente para o povo de Israel. Entende, meu amado? Então, nós somos ministros de uma nova aliança. Você tem que sair correndo de perto desses cãólogos, desses cães gulosos, porque eles foram reprovados, eles não sabem de nada. Por isso que vocês vivem aí nesse sacrifício, e nunca chega a lugar nenhum. E não vai chegar nunca, meu amado. Não vai chegar nunca. Porque o teu cão guloso, ele não sabe de nada e foi reprovado. Ele está reprovado.
Ele está reprovado, ele não sabe de nada, ele não é ministro de nada. Ele é ministro do engano, do qual não existe mais, a antiga aliança. Entende, meu amado? Dito essas coisas, te agradeço, pedindo que você compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, divulga esse canal, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, como ministro de uma nova aliança. Graça e paz.